hoje nós vamos dar sequência a essa série chamada Deus e os seus profetas. E na semana passada nós trabalhamos o livro de Oséias, aquela pesquisa rápida que eu costumo fazer. Quem estava aqui presente ou assistiu nas redes sociais a pregação do livro de Oséias, levanta a mão. Amém. Quem ficou apaixonado pelo livro de Oséias aqui? Um espetáculo, não é mesmo, irmão? É um espetáculo o livro de Oséias. A gente lê com a devida interpretação, né? Respeitando o texto bíblico, conhecendo o coração do profeta, a intenção autoral. Realmente faz muita diferença e é um livro atual que fala conosco. Bom, essa série, irmãos, como eu disse, ela vai abordar alguns profetas menores. E nós começamos pelo profeta Oséias. Em termos de ordem do cânon bíblico, né, você vai ver que você tem o livro de Oséias, depois vem o livro de Joel, depois vem o livro de Amós e assim se segue. No entanto, irmãos, eu vou propor uma mudança. E na verdade deveria ter começado invertido. Eu vou buscar seguir por contexto histórico. Porque se a gente sair de Oséias para Joel, a gente vai ter que dar um salto histórico. Então, para você entender um pouquinho melhor e não ficar tão difícil esses dados históricos, o que a gente vai fazer? A gente vai para Amós hoje. Então, a gente vai abordar o livro do profeta Amós. Se você pegar uma sequência cronológica da Bíblia, talvez você não sabia disso, né? A organização dos livros na Bíblia, elas não seguem plenamente uma estrutura cronológica. Em especial, na transição do profeta Daniel para o profeta Oséias, você tem aí um retorno da história. As ocorrências do livro de Daniel acontecem muito depois das ocorrências do livro de Oséias. Mas se a gente fosse pegar os profetas menores por uma sequência cronológica, ou pelo menos de contexto aproximado à época, o primeiro livro seria Amós, o segundo livro seria Jonas, o terceiro livro seria Oséias. Então hoje a gente vai estar pegando o livro de Amós. Para quem lembra do que eu falei no livro de Oséias, o livro de Oséias falava, ele atuou na região das tribos do norte, e ele fez duras acusações à maneira de se governar, e ele era contemporâneo de Jeroboão II, que era uma dinastia, a última dinastia da tribo do norte, dinastia de Jeú, e Jeroboão II, ele era o responsável por tanto conduzir aquele povo à prosperidade material, mas também revelar aquela prosperidade material estava completamente corrompida, uma adoração corrompida. Esse era o contexto do livro de Oséias. Oséias falou em meio a um tempo de reinados, tanto do norte quanto do sul, evidentemente. E o contexto de Amós, ele é aproximado. Então, a mesma noção de julgamento que Amós denuncia, certo? Sobre inimigos invadindo e destruindo Israel, etc. Esse mesmo senso de juízo e condenação, ele converge, ele conversa com o mesmo sentido, orientação, destino de juízo que Oséias estava pregando e declarando profeticamente. Então, olhando para o reinado do sul, ok? Vamos lembrar aqui, depois que Salomão morreu, seu filho Roboão assume o trono, ele é levado por conselheiros que eram amigos dele, e ele é levado por maus conselhos, toma decisões de oprimir mais o povo, e aí há uma divisão entre as tribos do norte e tribos do sul. As tribos do sul conhecida como Judá, e as tribos do norte conhecida como Israel. Muito bem? Amém, irmãos? Joia. Em termos de relevância e proeminência, os reis do sul tiveram mais relevância e proeminência. Enquanto que no reinado do norte, o que se tem é uma sucessão de assassinato, de insurgências, enfim, de destruição. A gente olha para o reinado do sul de Judá, você vai ter ali uma sequência de 20 reis. Desses 20 reis, você vai ter 3 reis virtuosos e uns 6 que acertaram alguma coisa. Mas a grande maioria também se corromperam, idolatraram outros deuses. Já no reinado do norte, meu irmão, a desgraça é do começo ao fim. Você não consegue salvar nenhum. Às vezes você consegue ver alguma outra atitude boa de um reinado do norte, mas, enfim, em suma, né, foram reinados terríveis, distantes da vontade do Senhor. E aqui, a gente está chegando num ponto onde Amós vai denunciar isso. Fala assim, ó, chega. Só que Amós, irmãos, ele tem uma ênfase. Quando a gente trabalhou o livro do profeta Oséias, a gente viu uma ênfase na questão do relacionamento. Lembra? De Deus se apresentando como marido, de ter sido trocado, ou seja, traído pela adoração a Baal, que seria um outro Deus. Qual que é a ênfase do livro de Amós? A denúncia profética aponta para um julgamento, para uma condenação, mas existe algo que salta aos olhos. E é o livro da Bíblia que mais destaca isso. O ponto central aqui de Amós é porque ele expõe um tipo de espiritualidade que é incoerente. Ele expõe a grave injustiça social que estava acontecendo no meio daquele povo. Então é um livro onde insistentemente o profeta vai denunciar a opressão que os pobres estavam sendo submetidos. Ele vai falar sobre a subversão do direito. Ele vai falar sobre duas terminologias, que é justiça e direito, ou retidão, de maneira enfática. Ele vai falar sobre subornos de juízes.
Ele vai falar sobre pesos e medidas desiguais. Ele vai falar sobre contextos humanitários. É um livro com um grau de exigência de compreensão política gigante, irmão. Gigante. Então ele traz uma crítica do ponto de vista social extremamente enfática. E por isso o livro de Amós, ele é necessário para os nossos dias. Ele é necessário. Talvez você seja alguém que tem uma vocação política, uma inclinação para atuar em alguma esfera do poder público. Irmãos, é necessário que você medite no livro de Amós. É necessário que você permita que Deus fale contigo, para você ter uma compreensão ampliada do seu chamado, da sua vocação. Porque aqui é um caráter de denúncia ferrenho. E já vou logo adiantando, irmãos. Muito do que se fala hoje sobre justiça social, tem alguns teólogos, e bons teólogos, irmãos, que até rejeitam essa terminologia. Justiça social é algo identitário, é orientada à ideologia de esquerda, então eu não aceito justiça social, justiça bíblica. Assim, há um certo preconceito conceitual completamente desnecessário, porque a conceituação de uma justiça, em termos hebraicos, de um mishpat, em termos de justiça reparativa e social, porque trata com a sociedade, é um conceito bíblico, extremamente bíblico, algo que já era contemporâneo da teologia católica, especialmente pelo Papa Leão XII, que ele vai trazer a doutrina social da igreja, a famosa DSI, que foi ratificada pelo Papa João Paulo II, trazendo ali toda uma definição conceitual do texto. Então, tentar jogar a doutrina social da igreja católica apenas para o bojo, identitário, esquerdista, meu irmão, é um grande equívoco, uma grande ofensa. E inclusive dentro do protestantismo você vai ter um outro ícone chamado Abraham Kuyper, que foi não apenas um teólogo, mas fundador de universidade. Eu não me lembro agora se ele foi senador ou primeiro-ministro da Holanda, uma pessoa assim, de uma espiritualidade desenvolvida e com grande atuação na sociedade, que também, contemporâneo ao Papa Leão X, por volta do século XIX, ele também vai trazer ali a importância de uma coerência entre a fé que nós professamos e uma atuação social. Glória a Deus. Então, esse livro do profeta Amós, ele vai ser muito importante para a gente trazer equilíbrio no debate, porque hoje criou-se esse tipo de pensamento, é um pensamento equivocado. Deus, ele tem um profundo zelo pelos vulneráveis. Deus, ele tem falas muito enfáticas acerca do que nós devemos fazer com aqueles que são chamados de vulneráveis. E a denúncia profética do livro de Amós se situa fundamentalmente nesse desequilíbrio. Há uma denúncia contra os governantes, há uma denúncia ao sistema judiciário daquele tempo, porque eles estavam simplesmente enriquecendo os mais ricos e desfavorecendo os mais pobres. Então, é um contexto de uma denúncia muito dura, e que é importante para que nós possamos absorver o quê? A conceituação de justiça divina, a conceituação de retidão nos relacionamentos, que nasce a partir do coração de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estava ouvindo um comentário de um grande homem de Deus recentemente. Ele estava falando justamente sobre isso, falou assim: o estado moderno do qual nós conhecemos, ele pode vir a ruir, sim ou não? Aquilo que nós entendemos como uma democracia liberal, que hoje opera na maior parte dos países do mundo, ela pode vir a ruir. O Império Romano ruiu, irmão, amém? Então é possível. No entanto, o coração de Deus nunca vai ruir. Então nós não precisamos de pauta ideológica para poder abraçar uma agenda que é divina, que independente do modelo de Estado, independente das propostas ideológicas, são válidas a discussão, mas independente das propostas ideológicas que nos são apresentadas, nós nos ancoramos em quem? No coração de Deus. E no coração de Deus existe um imperativo: que a nossa espiritualidade seja coerente com os nossos atos de justiça. Glória a Deus, irmãos. Então é um livro fantástico. Então muito bem, Amós, irmãos, antes que a gente comece essa leitura mais detalhada, e meu alvo aqui é fazer um panorama de todo o livro, destacando pontos principais de cada texto. Amós, para que você entenda, ele era um pastor e fazendeiro de uma região chamada Tecoa, ok? Existe uma certa divergência teológica se as explicações sobre ele ser um fazendeiro naquela época, se ele era uma pessoa carregada de posses, mas a maioria dos comentaristas bíblicos, eles concordam que o fato dele ser um fazendeiro, uma pessoa que cuidava, trabalhava no campo, e Tecoa ser um local que não era muito favorecido a nível de riqueza, isso daria para Amós uma certa visão privilegiada dessa injustiça. Ou seja, ele estava ali num espaço onde ele estava não apenas enxergando, mas ele estava vivenciando também esse tipo de distanciamento das elites, as injustiças e etc. Então ele sai, presta atenção, Amós, ele é oriundo do reinado do sul, certo? E ele sai, peregrina para a região do norte, e é onde ele começa a profetizar. E até em alguns momentos do livro, você percebe que há um embate entre um sacerdote, Amazias, e Amós, onde Amazias basicamente diz para ele assim: volte para a sua terra, o que você está falando não vai se cumprir, volte lá para o seu reinado. Então, existe um descrédito que é colocado para a figura de Amós. Inclusive,
nesse momento de embate com o sacerdote Amazias, que era o sacerdote próximo ao reinado de Jeroboão II, ele chega a dizer assim: eu não sou profeta. Aí alguns até questionam, falam assim: mas o livro é do profeta Amós, mas ele não é profeta? Ele é profeta ou ele não é profeta? E há uma grande discussão sobre isso. Talvez ele estivesse dizendo assim: eu não sou um profeta reconhecido, eu não sou filho de profeta, eu não tenho descendência de profeta, Deus apenas me levantou do meio do campo para falar para toda uma nação. O que já seria uma mensagem maravilhosa, amém, irmãos? Deus escolhendo o improvável para trazer uma mensagem de julgamento e de retidão para aquela nação, já seria algo maravilhoso. Outros vão dizer da seguinte maneira, que aquela fala, eu não sou profeta, ela fosse carregada de qual sentimento? Olha, eu não sou um profeta daquilo que vocês chamam profeta, ou seja, eu não sou corrompido, eu sou um mensageiro de Deus. E há uma questão também ali, quando Amazias, esse sacerdote, vai falar com o profeta Amós, eu estou apenas falando do profeta Amós, irmãos, introduzindo a figura, ele vai dizer assim: você não é um vidente, e é uma expressão no hebraico, é uma expressão no hebraico que é diferente da expressão navi, que é a expressão utilizada para profeta. Ele vai dizer: você é um vidente, que é rosé. E ele diz: não, eu não sou profeta navi. Então é uma palavra muito rica, onde ele está querendo dizer da seguinte maneira: eu estou sendo usado por Deus, mas eu não sou da qualidade de profeta do que vocês chamam profeta. Eu estou sendo utilizado em um encargo profético, não porque eu quis, não porque eu fui treinado para isso, não porque eu fui preparado para isso, mas porque Deus me levantou. É possível também que essa expressão dele, eu não sou profeta, possa ser em virtude dele não ter participado da escola de profetas, iniciada aí por Elias, Eliseu. Então, aqueles que não participavam da chamada escola dos profetas, e não eram preparados nesse tipo de escola profética, então ele poderia estar dizendo assim: eu não sou profeta porque não passei por essa escola. De todo modo, o livro é profético, ele é usado como um profeta, amém, irmãos? E o que importa para nós é que nesse momento onde ele está sendo denunciado de ser apenas um vidente, e Amazias está mandando ele de volta e dizendo: quem é você para profetizar contra a nação de Israel? Ele está dizendo da seguinte maneira: eu não sou profeta dessa qualidade. E ele está demonstrando que o sacerdote está corrompido. É como se tivesse assim um mensageiro de Deus diante do representante do povo, que era o que o sacerdote fazia. E ele está demonstrando a cegueira espiritual do povo. Deus está falando e o povo não está ouvindo. Esse distanciamento do sacerdote com o profeta nesse diálogo entre Amazias e Amós demonstra justamente isso. Então a gente está falando de um fazendeiro, um pastor, alguém que cuidava de figos, que atuava perto da fronteira entre o norte de Israel e o reinado do sul. Ele migra para a região norte, ele começa a profetizar, e o livro basicamente ele vai ter 3 estruturas básicas, tá? A primeira seção, que vai ser o capítulo 1 e 2, vão ser mensagens às nações e a Israel. Mais um detalhe teológico importante para você entender o livro. O povo do reino do norte, eles reconheciam que haviam sido escolhidos por Deus. Eles se assumiam como povo de Deus. Repete comigo: povo de Deus. Pronto, então eles tinham o entendimento que eles eram povo de Deus, que eles eram descendentes de Abraão. No entanto, irmãos, vamos olhar aqui. Todas as nações conhecidas da terra, eles eram o povo de Deus. Convenhamos, ser eleito povo de Deus é um privilégio, concorda comigo? Amém? Só que esse privilégio deveria ser traduzido em o quê? Responsabilidade. E o que eles pensavam que significava esse privilégio de ser povo de Deus? De que eles nunca seriam atingidos. Então a ideia deles de privilégio caminhava em que sentido? Olha, nós somos povo de Deus, então nós estamos certos, todos estão errados, e não incidirá nenhum julgamento contra nós, nenhum mal nos acometerá, porque errados estão os outros. Só que, irmão, é um negócio tão maluco a história da tribo do norte, porque eles estavam envolvidos com idolatria. Em resposta à tribo do sul, onde se situava o templo de Salomão, eles simplesmente utilizaram Betel e Gilgal, Betel, casa de Deus, e Gilgal, e levantaram 2 templos, e nesses templos eles colocaram bezerros de ouro, e ali era adorado não apenas a Deus, mas outros 3 deuses, do sexo, da vegetação e de alguma outra coisa que eu não lembro agora. Então, era um sincretismo religioso. Eles estavam misturando a adoração a Deus com outros deuses. E ainda assim se consideravam privilegiados, pensando que nenhum mal os acometeria, que nenhum tipo de julgamento seria atraído para eles. Então eles não entendiam que o privilégio de ser povo de Deus gerava também neles uma exigência de andar segundo a vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Como diria o avô do Peter Parker, né? Grandes poderes atraem grandes responsabilidades. Não é assim, irmão? Homem-Aranha, irmão, amém? Basicamente aqui, né? Sabedoria popular. E era justamente isso: vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos, vocês são o povo da aliança. Logo, vocês têm acesso à minha vontade, à minha lei, ao meu coração. Ou seja, isso é o quê? Aumenta a responsabilidade. Vocês não são ignorantes. Então tudo que vocês venham a fazer, talvez as nações vizinhas estão cometendo vários delitos e não têm ciência disso, não estão conscientes, mas vocês sabem.
Então vocês são um povo privilegiado, vocês foram eleitos, vocês foram justificados, mas isso não é um alvará para vocês fazerem o que vocês quiserem. E nem de pensar que vocês estão imunes a julgamentos, porque a vocês foi dada a lei de Deus, ao povo de Israel. Quem está entendendo? Então é no meio de todo esse contexto que o livro do profeta Amós se desenvolve. Então capítulo 1 e 2, são 9 capítulos, capítulo 1 e 2 são mensagens às nações e a Israel. Deus vai trazer uma palavra de juízo para as nações vizinhas e também para Israel, já já a gente vai detalhar sobre isso. Na segunda sessão, dos capítulos 3 ao 6, você vai ver mensagens a Israel e aos seus líderes, e como eu disse, a ênfase aqui é falar sobre a opressão, é falar sobre como os pobres estavam sendo tratados, é para falar sobre como os tribunais à época nas portas da cidade estavam corrompidos, como que as decisões estavam completamente comprometidas. Então, irmãos, o que a gente vive hoje não é algo exclusivo do nosso tempo, amém, irmãos? De tempos em tempos a humanidade revela os mesmos pecados, um padrão cíclico. E a terceira sessão é o capítulo 7 e 9, do 7 ao 9, onde você vai ter visões de Amós, e nessas visões ela vai culminar, vai se encerrar com a grande restauração. Por isso o tema de hoje, justiça e esperança. Vamos repetir comigo, justiça e esperança. Então a palavra é muito dura durante todo o livro, mas na porção final dos versículos ele vai trazer uma expectativa messiânica. Ele vai apontar para um tempo onde a descendência de Davi, a casa de Davi haveria de ser restaurada, e ali haveria um reinado que duraria para todo sempre. Nós cremos que esse reinado foi iniciado por meio de Jesus Cristo, amém, irmãos? Então toda a mensagem, a denúncia, as correções são importantes para nós. É possível absorver todo esse caráter de denúncia, todo esse ajustamento, todo esse confronto de Deus para o que estavam fazendo com o conceito de mishpá e de tzedekah, que é o conceito de justiça e retidão. Tudo isso é válido para os nossos tempos, e ao mesmo tempo nós devemos olhar, colocar o nosso coração naquilo que é a bendita esperança que nós sabemos está em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém. Então, irmãos, eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 1. Glória a Deus. Amós, capítulo 1. Então a gente está aqui em termos históricos, aí no período do ano 760, 755 a.C., onde o profeta Amós agora vai falar poderosamente. Já está lá? Tá bom, eu vou botar no meu... Olha o tamanho da minha Bíblia, irmão. Isso aqui é o canivete da fé, amém? Tem a espada, o meu canivete da fé. Essa Bíblia aqui, sabe de quem que é ela ou não? É do Petros. Era do Petros. Quem lembra do pastor Joaquim Cantagalli? Quem lembra? Amém? Veio aqui ano passado, nosso aniversário, um conselheiro espiritual para nós. Cada filho meu que nasceu, ele enviou uma Bíblia, irmão. Olha que zelo dele. Aí é engraçado, porque ele me liga assim, qual que é o seu endereço? Que eu já mudei 8 vezes em 11 anos, amém? Aí toda vez ele fala assim, Henrique, eu quero mandar a Bíblia, mas você mudou de novo? Ele pergunta assim, né? Então os três, né? Maria Clara, Tito e Petros ganharam a Bíblia do pastor Joaquim, e eu fico pegando a do Petros. Bom, vamos lá então, Amós capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Então, só para você situar, para você não ter dificuldade com a linguagem bíblica aqui, certo? Quando diz que ele atuou no reinado de Uzias, Uzias não era rei da tribo do norte, ele era rei da tribo do sul. E ele vai pontuar aqui que Jeroboão II, ele era então o rei da tribo do norte, amém? Ele vai anunciar aqui 2 anos antes de um terremoto. Esse terremoto, ele é histórico? Ele é histórico, então é uma linguagem aqui literal. Esse terremoto aconteceu, se não me engano, em Zacarias capítulo 14, versículo 5, vai pontuar de maneira bem clara que ocorreu esse grande terremoto naquela região, e seria um marco, amém? Seria um grande marco. Então muito bem, ele é levantado por Deus, o versículo 2 vai dizer, ele disse, o Senhor ruge de Sião, e troveja de Jerusalém, secam-se as passagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Então aqui começa uma linguagem demonstrando um caráter de ameaça, é um tom ameaçador. Então rugido aqui e trovejar são expressões que foram colocadas evidentemente de maneira poética, o livro de Osés é carregado de poesia, mas essa poesia ele já está apontando, vamos dizer assim, para o tom que vai ter as palavras do profeta. Então ele está dizendo assim, olha, o rugido e o trovejar, isso será um sinal do quê? Haverá uma palavra agressiva, a palavra que virá agora será forte.
Esse é o caráter literário de todo o livro. Vamos lá, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porém fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Bom, para que a gente possa ganhar tempo, eu apresentei essa primeira denúncia de julgamento, mas eu já quero adiantar que você vai perceber esse padrão, ele vai se repetir. Então percebe que essa expressão aqui, assim diz o Senhor, repete comigo, assim diz o Senhor. Então Deus está falando no meio do seu povo, ele vai dizer, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4. Então essa expressão 3 por 4, ela é um alvo de muito debate. Por quê? Porque essa mesma expressão ela é utilizada no livro de Provérbios, só que numa conotação positiva. Essa expressão 3 por 4, ela vai ser repetida. Quantas vezes? 7 vezes. Para 6 nações em específico, e a 7ª, a tribo do norte. Então o que começa a acontecer aqui? Volta um versículo aí. Mais um. Assim diz o Senhor por 3 transgressões de Damasco. Pergunta, Damasco significava o reino do norte? É evidente que não, Damasco existe até hoje. Está falando aonde? Da Síria, no final disse ali. Então, a Síria era composta do povo judeu? Não. Então, peraí. O livro não tem caráter de denúncia profética à nação de Israel? Por que é que agora ele está profetizando contra outras nações? E é de fato o que acontece. Ele vai utilizar essa expressão, assim diz o Senhor, e o 4 por 3, ele vai utilizar isso para 5 regiões vizinhas de Israel. E depois ele vai falar para a 6ª, que é a tribo de Judá, reinado do sul, e por último, vai falar sobre Israel. Olha só que interessante o que acontece aqui. Deus ele vai começar a fazer uma denúncia para esses povos que não era povo dele. Mas o que acontece? Para cada um desses, esse padrão 3 por 4, o maior nível de concordância é de que a soma de 3 por 4 dá o número 7. E o número 7, biblicamente falando, ele tem uma noção de plenitude. Então você vai perceber que para cada uma dessas denúncias para os povos vizinhos, ele vai falar assim diz o Senhor por 3, por 4, e ele vai pontuar um pecado, um tipo de transgressão, ok? Quando chega em Israel, ele vai falar assim diz o Senhor, 3 por 4, só que ele vai pontuar 7 pecados. O número 7 carrega a noção de plenitude. Então, o que há de concordância em relação a essa expressão é de que o que o profeta está querendo pontuar é o quê? É que a plenitude de pecado, ou seja, já esgotou a paciência de Deus. Deus está demonstrando aqui que Ele está atento não apenas ao pecado do seu povo, mas também a transgressões humanitárias de outras nações. Irmão, eu quero em nome de Jesus ancorar essa mensagem com o tempo que a gente está vivendo hoje, amém? Existem crimes humanitários que estão acontecendo ao redor do globo, e talvez o seu questionamento é, será que Deus não está vendo nada disso? Será que Deus não vai atuar? E o profeta Amós está deixando muito claro que sim, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, e toda nação que é desumanizada nos seus atos. E aqui ele vai pontuar crimes de guerra, irmão, crimes de guerra, barbáries, mulheres que eram violentadas, estupradas. Aqui ele vai pontuar um tipo de tratamento com os escravos. É uma palavra dura de Deus para essas nações vizinhas, demonstrando que Ele não aceitaria essas relações desumanizadas, esses crimes humanitários. O que importa para nós, irmãos, que chegará um dia, irmãos, que toda nação que hoje se levanta, não é contra o povo de Deus, também, mas contra qualquer indivíduo, irmão, de maneira bárbara, de maneira assim desastrosa, que desumaniza, de maneira diabólica, chegará um dia onde esses povos serão recompensados com um grande julgamento, irmão. Deus está atento. Talvez nós nos sentimos frustrados de talvez na nossa geração não ver a mudança que nós gostaríamos, mas isso não significa, irmãos, que o julgamento não chegará. Chegará um dia onde todas as nações serão endireitadas pela justiça do Senhor. Esse grande dia vai chegar, a trombeta soará, o juízo se estabelecerá, porque Deus não é compassivo com o mal praticado. Talvez no nosso imediatismo nós queremos que já aconteça na nossa geração. Eu tenho para mim, irmãos, que a gente tem que focar em preparar para a próxima geração, amém? Esse é o meu pensamento, é me dedicar para a próxima geração. Agora, chegará um dia onde Deus estabelecerá a sua vereda, a sua retidão. Esse dia vai chegar, irmão, amém?
Então, não ficará impunes aqueles que estão colocando crianças dentro de forno. Não ficará impunes aqueles que estão violentando as mulheres. Não ficará impune, irmãos, toda essa campanha pró-aborto, assassinando pessoas no ventre. Não ficará impune, irmãos. Deus está atento, não apenas àquele que é o povo da aliança. Ele está atento a toda a terra. Glória a Deus, irmãos. Então isso aqui é um caráter de denúncia, mas ao mesmo tempo que revela a face de Deus. Deus não compactua com o mal. Deus não é compassivo com o mal, irmãos. De forma alguma Ele não é complacente com esse processo de desumanização do indivíduo. A gente vive num mundo distópico, irmão. Eu me lembro, ainda na faculdade de medicina, estava no começo de uma campanha. Eu vou utilizar aqui o nome da campanha, não tem problema nenhum. Que era uma campanha chamada Humaniza SUS. E eu me lembro que para mim foi muito paradoxal, Humaniza SUS. Eu falei, mas como assim? Já não era para um programa de saúde ser humanizado? Então percebe o grau de degradação moral do indivíduo. Você precisa fazer uma campanha para humanizar aquilo que na sua premissa é humanizada. Percebe, irmão, o grau de degradação? Você precisa reiterar algo que deveria ser a premissa básica, que deveria ser a essência básica. Eu não estou criticando o programa, meu irmão. Estou criticando o mundo distópico que a gente vive. Onde a gente precisa falar o óbvio 300 vezes, onde o óbvio precisa ser pontuado 1000 vezes, e ainda assim um grau de cegueira. Amós está confrontando isso. Amós está demonstrando para as nações vizinhas, mas especialmente para Israel, que a cegueira, ela é enganosa. A cegueira espiritual, ela faz com que a gente cultive um tipo de vida cultica. O povo de Israel tinha a sua adoração, e eles entregavam o dízimo, entregavam oferta de cereal, eles faziam oração, faziam jejum, eles cantavam ao Senhor. E Amós vai dizer da seguinte maneira, inspirado por Deus: tudo isso não tem valor algum, porque a vida de vocês está desassociada dessa prática espiritual. Então existe uma piedade aparente, mas o coração de vocês está corrompido. E o que é que para Amós mais chama atenção? Injustiça social. Falou, se vocês realmente valorizassem a adoração que vocês estão cultivando, vocês não oprimiriam o pobre, vocês não seriam injustos nos tratamentos nas cortes judiciais. Se vocês de fato fossem meus filhos, né, o povo da minha aliança, vocês não teriam essa incoerência social. Glória a Deus, irmãos. Pesado, muito pesado. Então, por 3 e mais 4, padrão de fala divina para expressar julgamento, aponta para a grandeza do problema, é uma ênfase. E coloquei aí uma grande possibilidade da soma dos números apontar para a plenitude de pecado. De maneira bem rápida, irmãos, isso vai se desdobrar no capítulo 2 e vai chegar no capítulo 3. E eu vou só pontuar aqui o pecado de cada uma dessas nações vizinhas, para você entender como que Deus está atuando contra a barbárie. Então ele vai anunciar, para cada nação ele anuncia um tipo de julgamento, amém? Aí ele vai começar com Damasco, falando da Síria, dos versos 3 a 5, que ele vai apontar um pecado da tortura e da crueldade. Mesmo em meio à guerra, Deus está atento, amém? Era como se existiam alguns limites na própria guerra que não poderiam ser ultrapassados. Eles foram cruéis e torturavam os seus prisioneiros. Deus estava atento a isso. Depois do versículo 6 a 8, ele vai fazer uma denúncia sobre Gaza. Vai falar sobre Gaza, a região da Filístia. E já quero logo adiantar, nós trabalhamos esse texto em dezembro, porque muitos pegam essa profecia de Amós para Gaza e colocam nos dias atuais, especialmente por conta desse conflito de Israel com a faixa de Gaza, e falaram, bom, está vendo? A casa lá de Gaza ficará deserta, o povo de Gaza, as 5 regiões ali da Filistia, à época, vão ser destruídas por conta que mexeram com o povo de Deus. Irmãos, essa profecia aqui, ela foi cumprida já, amém? Já foi. O povo hoje, da Palestina, o povo que compreende o povo de Gaza hoje já não é mais o povo filisteu daquele tempo. O povo filisteu daquele tempo, eles tiveram sua origem na Grécia. Vieram por embarcações, estacionaram lá, se desenvolveram, mas por conta do juízo divino eles foram espalhados, esse povo sumiu, irmão. Então aquilo que representa hoje a Palestina atual, não representa os filisteus de antigamente. Amém, igreja? Isso do ponto de vista bíblico e histórico. Então não dá para empurrar essa profecia para os dias atuais. Essa profecia já foi cumprida naquele tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus? Tá bom. Esse conflito, ele tem os seus contornos, ele vai ter as suas consequências, mas ele não tem um encaixe profético em relação à profecia de Amós. Então aqui ele vai denunciar e vai falar sobre a destruição. Aquela região tinha 5 cidades, tá? Era uma pentápole. Ele vai falar sobre 4, em outra parte do texto fala sobre uma 5ª região de Gaza. E qual era o pecado deles? Tráfico de pessoas e escravidão. Vai ser denunciado no juízo. Depois, do verso 9 a 10, uma denúncia contra Tiro, que compreendia a região da Fenícia.
E qual era a questão ali? A questão era violação ao acordo previamente feito. Então, por meio do reinado de Davi ou de Salomão, me fugiu agora aqui de maneira mais correta, eles tinham celebrado um tipo de acordo, um acordo comercial, um acordo de, vamos dizer, preservação dos povos, e esse acordo estava sendo descumprido, e isso para Deus soou como ofensa grave. Muito bem, aí ele vai chegar e vai falar sobre Edom. Edom, irmão, talvez você não esteja familiarizado com as escrituras, mas Edom, ou os Edomitas, eles eram os descendentes de Esaú, que era irmão de quem? Jacó. Jacó e Esaú, irmão, amém? Eles brigam, Jacó faz toda aquela situação de engano com Esaú, eles se tornam inimigos, e os descendentes de Esaú são os Edomitas. Então aqui você percebe que ele sai dos estrangeiros, e agora ele vai começar a falar daqueles que são irmãos, até chegar em Israel. Está dando para entender? Muito bem, então agora ele está fazendo uma denúncia para aqueles que de sangue são irmãos, têm o mesmo descendente, e que haviam se tornado inimigos. E a denúncia para Edom é no versículo 11 e 12, e ele vai falar de uma violência cruel, feminicídio, e a denúncia especial por conta essa má condução de relacionamento entre irmãos, os edomitas e os israelitas. Muito bem. Na sequência ele vai falar de Amon, que fica ao leste de Israel, versículo 13 e 15, também vai falar sobre crimes humanitários e barbárie. Para todos esses, irmãos, ele denuncia um pecado, um crime, e vai denunciar o seu julgamento. Quando chega em Amós capítulo 2, abra sua Bíblia lá em Amós capítulo 2, só para a gente ler o começo. No versículo 1 ele vai dizer: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Percebe que é o mesmo padrão? Ele se repete por 7 vezes. Significa, não anularei o castigo, o juízo vai acontecer. Henrique, traz em linguagem popular: o pau vai comer. Amém, irmão? Deu para entender ou não? Trazer a linguagem, né, popular. Basicamente isso, ou seja, a ofensa de vocês vai ser retribuída. Vocês não vão ficar aí com crimes humanitários, acabando com as pessoas e simplesmente ficar impunes. Vocês estão atraindo para si julgamentos, ainda que vocês não sejam o povo de Deus. Ele vai trazer então, no versículo 1 ao 3, uma denúncia para Moabe, à época na região da Transjordânia. Vai falar sobre crueldade, e ele aponta também o tipo de crueldade. Eles estavam profanando os corpos das pessoas que haviam morrido. Então eles, enfim, cometiam ali pecados graves com os corpos, e tinha um corpo morto, à época do Oriente Médio Antigo, ele tinha todo um significado, e aquele povo estava profanando. Deus estava vendo aquilo como algo extremamente grave, e está apontando que eles haveriam de ser julgados. E aí chega no versículo 4, e no versículo 4 nós temos uma denúncia para Judá. Repete comigo: Judá. Que importante, irmãos, porque parece assim, tá, falou um monte de juízo, e agora? E agora, irmãos, que é muito interessante isso aqui. Porque como o padrão de julgamento começa dos vizinhos para chegar em Israel, isso só vai elevando o tom do ouvinte da tribo do norte, de se sentir privilegiado. Porque em tese, as nações vizinhas e inimigas serão julgadas, mas como se assim a expectativa deles fosse o quê? Nós somos os eleitos, nós não teremos problema nenhum, e não é o que acontece. Na verdade, irmãos, há um detalhe geográfico aqui, que enfim, eu descubro, irmãos, eu me esqueço de trazer esses recursos visuais, eu preciso ser mais diligente nisso, eu fico tão atento nos textos, nas literaturas, que eu esqueço desses detalhes. Mas se você for olhar para a geografia do Oriente Médio, e você for marcando um X assim, ó, da região de Damasco, depois ele vai para Gaza, e depois ele vai evoluindo para Tiro, para Edom, para Moabe, para Amon. Você vai percebendo que é como se ele fosse montando um alvo, e no centro desse alvo está quem? Israel. Amém, irmão? Então existe um detalhe geográfico nisso aqui. Deus está demonstrando um padrão de justiça de fora para dentro. Ele falou assim: eu estou atento a tudo que está acontecendo, mas o centro do meu julgamento, o alvo principal da minha denúncia profética, é a vocês que conhecem a minha lei, que são eleitos e que deveriam ser responsáveis de transmitirem o meu caráter para os demais povos. O chamado de Deus para a nação de Israel, olhando para Abraão, era para eles serem o quê? Luz para os povos. É para que eles pudessem o quê? Ser em linguagem poética que tem nas escrituras, em Oséias, não me lembro agora, em Amon, em Oséias assim, era que Israel fosse o quê? Uma árvore frondosa, onde as suas folhas trariam sombra para todas as demais nações. Então, quando Israel ele se corrompia, eles estavam comprometendo o propósito divino para as demais nações, ou seja, Israel deveria ser o farol profético para outras nações. Eu não sei se você entendeu.
Isso tem a ver com a incumbência da igreja de Cristo na atualidade. Nós somos um farol profético para a cidade de Campo Grande. Esse é o nosso encargo, irmãos. Então nós não podemos pensar apenas do templo para dentro. Amém? Por isso que ser espiritualmente ativo não deveria ser uma característica da Ednes. Amém? A gente sabe que aqui a gente vibra com a espiritualidade ativa, de ser uma igreja responsável socialmente, a gente fica feliz por isso, mas irmãos, de todo coração, isso não deveria ser uma característica da nossa visão, isso deveria ser ato comum de qualquer igreja. Então toda igreja que só pensa do templo para dentro, ela está ofendendo ao Senhor, porque o encargo dela é de ser o quê? Uma sombra para os povos vizinhos. Qual que é o encargo? De ser uma luz que orienta os povos. Se nós, vamos dizer assim, não possibilitarmos as pessoas de serem orientadas pelo farol de Deus que reflete por meio da igreja, as pessoas continuarão desorientadas. Amém, irmãos? Então, agora Israel está sendo posicionado no centro. Você é o alvo da minha denúncia, você é o alvo da acusação profética. E aí, como eu disse, você vai perceber que a denúncia vai ser muito mais carregada. Bom, para Judá, que é o reinado do sul, nos versos 4 e 5, Deus vai apontar que eles rejeitaram a lei do Senhor, que eles estavam envolvidos com idolatria, eles estavam dando ouvidos a falsos ensinos. Falsos profetas se levantavam e o reinado do sul simplesmente se enveredava. E é possível você observar no livro de 1 Reis, 2 Reis, como que esse povo se desviava, levantava outros altares para outros deuses, enfim, era um problema de idolatria, que também era um problema em Israel. Mas agora nós vamos ler Amós capítulo 2, do 6 ao 16, que agora é o tema principal do livro. Vamos lá? Amós capítulo 2, versículo 6 ao 16. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Primeira denúncia. Já vamos destrinchar cada um. Segundo, pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam a justiça ao oprimido. Mais 2. É só olhar para o tempo verbal, tá? Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Mais 2. Inclinam-se diante de qualquer altar. Mais uma, 6. Com roupas tomadas como um penhor. No templo do seu Deus bebem. 7. Vinho recebido como multa. 7 pecados de Israel. É o único aqui que é detalhado os 7 pecados graves que eles estavam cometendo. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, vendem um justo. O que isso pode significar, olhando para a história, olhando para o que já foi estudado acerca dessa região e acerca do contexto de Amós. Pode significar que os juízes eram comprados com subornos, para que os pobres não tivessem um julgamento justo. Então o que acontecia? Havia uma relação de escravidão muito forte, especialmente para pagamento de dívida. Mas quando uma denúncia era feita, ou era levado alguém para a corte, dentro do contexto judicial deles à época, o pobre sempre era desfavorecido. Ele praticamente não tinha chance alguma no julgamento. Qualquer argumento que ele pudesse trazer, por mais que fosse algo óbvio, ele sempre era deixado de lado. Ele sempre era ignorado. E por que isso para Deus é uma ofensa tão grave? Por que é que oprimir o pobre é algo tão grave para Deus, irmãos? Porque de Gênesis a Apocalipse, em uma porção imensa de texto, e olhando para Jesus Cristo, você vai perceber que há uma... Eu entendo essa expressão, irmãos, de um jeito mais profundo e não apenas emotivo. Mas existe um tipo de expectativa divina, de que a espiritualidade que a gente vem a desenvolver, que ela seja íntegra. Então, para Deus, o produto de uma vida de adoração é cuidar de quem hoje precisa de cuidado. O fruto mais coerente de uma pessoa que diz crer no Senhor é, ao se deparar com o necessitado, se apresentar como uma resposta. Deus ele vê como um ato completamente coerente, ao mesmo passo que é uma grande incoerência, quando eu professo o nome dEle, declaro a santidade dEle, oferto em nome dEle, sirvo em nome dEle, mas quando eu me deparo, vou colocar as 4 classes de vulneráveis que aparecem aqui nas Escrituras. Quando eu me deparo com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro e com o pobre, e eu os ignoro, ou eu não, pelo menos, me permito sentir a dor deles, ou pelo menos eu não me permito dar companhia a eles, isso para Deus é uma ofensa grave, e transforma os seus atos, supostamente de piedade, em palha. Não tem valor algum. Amém, irmãos? E isso para Deus é inegociável, é o produto, é o fruto. Por isso, irmãos, que eu divirjo tanto, eu afronto tanto aquilo que é chamado no nosso país de teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva.
Por isso que eu me posiciono de maneira tão forte contra isso. Por quê? Porque cria um mundo utópico, onde Deus tem que me servir, onde eu pratico uma disciplina espiritual e Deus tem que me enriquecer, onde eu venho para a igreja pensando na bênção que eu posso possuir. Isso não é ideia, irmão, amém? Isso não é a proposta das Escrituras. Não, quanto mais eu me exponho a Ele, mais eu vou buscar me alinhar à vontade dEle, e mais eu abraço o encargo de representá-lo. E representar a Deus, há uma nomenclatura que Deus dá para si mesmo, amém? E que no Brasil, infelizmente, ela foi capturada. Pai dos pobres, amém? Isso é uma nomenclatura que Deus dá para si mesmo. Pai do órfão, amém, irmãos? Isso é uma nomenclatura divina. Isso não significa, irmãos, que pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que elas sejam corruptas. Não é essa a relação. Mas Deus faz uma franca denúncia para aqueles que só estão se enriquecendo e cada vez mais distante daquele que não tem nada. E cada vez mais distante do seu encargo de se responsabilizar por quem não tem. Deus não é contra uma pessoa enriquecer financeiramente. Amém, igreja? O problema central não é esse, não é você, olha, ter muitas posses, ter muitas propriedades. Deus não tem problema, irmãos. Tem pessoas na Bíblia que tinham grandes posses e eram aprovadas diante de Deus. Talvez Jó seja o principal exemplo. Nós vamos ver outros também. Glória a Deus. O problema central não é você prosperar financeiramente, é você enriquecer. O problema é você fazer disso o centro da sua espiritualidade. E pensar que porque você tem acúmulo material, Deus então está te privilegiando. Não, irmão. A prosperidade financeira de Israel foi o cenário para a denúncia profética. Foi para demonstrar, ei, esse enriquecimento de vocês pode até ter sido dado por Deus, mas vocês o utilizaram de maneira opressora. Vocês pegaram isso e simplesmente enriqueceram as elites, se esqueceram dos pobres. A espiritualidade de vocês que vocês têm nos templos, as riquezas. Aqui ele vai falar, irmãos, sobre as grandes mansões que as elites tinham, enquanto tinha gente passando fome. Falou, que tipo de adoração é essa? Vocês estão pisando na cabeça dos pobres. Vocês estão vendendo, vocês estão desumanizando as pessoas. Vocês estão diminuindo elas. Só porque elas não têm a nada a te oferecer socialmente falando, nada a te oferecer financeiramente, você está tratando ela como um par de sandália. Você está vendendo ela. Você pegou essa pessoa, além de tratá-la como escravo, dentro da cultura época, na troca de uma dívida, você ainda despreza ela enquanto ser humano. Amém, irmãos? Amém. Pisam a cabeça, insensível de respeito aos necessitados, nega a justiça ao oprimido, irregularidades no processo legal feitas com o desamparado, ou uma descrição mais geral de tornar sua vida miserável. Vai dizer sobre pai e filho possuírem a mesma mulher, há um debate sobre essa expressão, o que aponta que é imoralidade sexual. Alguns creem que o texto está falando especificamente de incesto que era cometido, né? Pai e filho possuindo a mesma mulher no sentido da mãe, o que já seria algo grave. Alguns entendem que possuir a mesma mulher seria de, vamos supor, possuir uma serva que morava dentro da habitação dos mais ricos. Então tinha lá uma escrava, e tanto o pai quanto o filho abusavam dessa escrava, essa mulher que estava em situação de escravidão. Deus está apontando para essa imoralidade sexual. Profana o meu santo nome. Então ações inaceitáveis do povo de Deus transmitem uma imagem distorcida de sua pessoa e danificam a missão do povo de ser um exemplo para as nações. Já tratei sobre isso, amém? Versículo 6, inclinam-se diante de qualquer altar, idolatria, politeísmo, em especial em Betel e Gilgal. Olha só, irmãos, o livro fala muito sobre Betel. E Betel, você sabe o significado de Betel ou não? Casa de Deus, repete comigo, casa de Deus. Jeroboão II, ele pega e coloca 2 altares, já disse isso aqui, mas só para destrinchar. Vai colocar um em Gilgal, vai botar um em Betel ele vai colocar um bezerro de ouro, irmão. Ou seja, chega um momento, a gente vai passar por ele, onde Deus vai falar bem assim, olha, vocês vão conhecer o Deus de Betel. Deus, ele expõe algo de maneira tão categórica, dizendo da seguinte maneira: vocês podem estar num local de adoração, vocês podem vir em um local que professa o meu santo nome, vocês não conhecem quem vocês adoram. Vocês conhecem o local, vocês conhecem a geografia, mas vocês não me conhecem. É como se Deus estivesse te perguntando hoje, você vem aqui na Edens, você canta sobre Deus, você canta sobre Jesus, mas você me conhece? E Deus vai mostrar para o povo de Israel que eles até cantavam em nome dele, que eles ofertavam para ele, que eles prestavam culto, misturado com outras intimidades, mas também para ele, mas que eles não conheciam. E Deus, na sua fase de juízo, vai dizer da seguinte maneira: vocês vão me conhecer, porque eu não aceito esse grau de justiça.
Eu não aceito vocês serem meus representantes e desenvolvendo uma espiritualidade vazia, desassociada do cuidado com o vulnerável. Eu não vou aceitar isso. Amém, irmãos? Está um silêncio aqui hoje, né? Bebem vinho recebido como multa. Isso pode significar impostos injustos que eram feitos, expandindo assim a teia de injustiça para além de credores sem escrúpulos, incluindo funcionários corruptos do governo, do modelo de governo à época. Então você percebe aqui que ele está colocando tudo no mesmo pacote, uma teologia ruim, uma idolatria, e que compromete os governos e vai descendo até os mais pobres. Amém, irmãos? Uma vez eu vi o reverendo Paulo Borges falando, eu lembro dele ter falado isso comigo, tomando um café em Campo Grande, mas eu acredito que eu já vi ele falando sobre isso também, sobre justiça, etc. Ele diz da seguinte maneira, ele falou, eu estou farto de ouvir pessoas, cristãos, reclamando do governo ruim que eles têm. Ele falou, enquanto que as pessoas deveriam estar reclamando da igreja ruim que os serve nessa nação. Então o que ele quer dizer com ele é o quê? Os cristãos se acostumaram a questionar o ambiente de corrupção política, enquanto que eles deveriam se responsabilizar pela própria sociedade. E isso é um enviesamento que a igreja cristã, e pelo amor de Deus, irmãos, eu tenho 34 anos, amém? Eu não estou me colocando aqui como o sábio da montanha da igreja brasileira, amém? Mas acho que tem coisas que são bem gritantes na nossa nação. E um dos pontos é esse. Nós evangélicos nos acostumamos a criar uma expectativa de redenção política. Enquanto que a gente precisa entender de uma vez por todas que a redenção final, ela é cristológica. Amém? E até que Cristo volte de uma vez por todas, o nosso papel não é ficar, tem que denunciar, irmão, amém? Faz parte da igreja, denunciar, fiscalizar. Mas existe um papel nosso que a gente precisa ocupar. A igreja tem capilaridade social que nem o Estado tem, irmão. Uma vez eu vi um fórum entre alguns pastores que pensam a sociedade, e um deles pegou e disse da seguinte maneira: paralisa as igrejas 24 horas no Brasil, todas, fecham as portas e param todos os seus projetos de uma vez só. O Brasil colapsa, irmão. Já disse isso aqui, vou voltar a dizer. No período da pandemia, pós-pandemia, eu conheci uma agência missionária lá em Manaus, de uma igreja que nós temos lá. Inclusive, vou estar viajando amanhã para Manaus, ore por mim, amém? E conheci essa agência missionária, e o presidente dessa agência disse para mim, falou, Henrique, no período da pandemia, os nossos aviões da agência missionária, que atendem os ribeirinhos, a gente conseguia chegar nos povos mais longínquos com oxigênio antes do próprio Estado. Porque existia toda uma burocracia estatal para que acontecesse, e a gente tinha mais capilaridade e agilidade. Pensa nisso, irmão. Amém? A igreja, ela tem um potencial de tato com as comunidades. De tato, irmão. De poder conhecer a dor do povo. De poder se sensibilizar. De poder dialogar, de sentar na mesa. Amém? Tem locais no Brasil, muitas vezes tomados por facções criminosas, mas que igreja tem acesso. Tem carta branca, olha, aqui você pode. Igreja está liberada, amém, irmão? Amém? Esses dias eu vi um documentário, foi lançado um livro, né, falando sobre, talvez o título não seja muito bom, mas eu li falando sobre o narcopentecostalismo. Enfim, uma nomenclatura sociológica que estão dando para movimentos de facções criminosas, se apoderam de regiões vulneráveis, especialmente no Rio de Janeiro, só que eles são todos evangélicos. Aleluia, irmãos? E eles fecham qualquer tipo de adoração a outros deuses. Aqui não, aqui é só Jesus, aleluia. Aí é sério isso? Então é uma mistura de causa social, né, enfim, com bandidagem, com uma proposta religiosa, se veem como justiceiros. Bizarro. Aí eles se consagram, está lá com as metralhadoras, vamos consagrar aqui, nós vamos ter uma missão divina de matar, é assim mesmo, é sério isso. A leitura sociológica que estão dando o nome é de narcopentecostalismo. Eu fico um pouco triste com essa nomenclatura, porque, poxa, irmãos, a história do pentecostalismo é tão linda, para ser associada com esse conceito de narco, é terrível, né? Mas enfim, você tem que entender o contexto que eles falam isso, mas eu fico realmente entristecido, para você ter uma ideia de como são as coisas. Esse é o grau de corrupção moral que nós nos encontramos. Então, esse é o cenário de denúncia.
Apenas para a gente fechar de maneira panorâmica, no versículo 10 e 11 ainda do capítulo 2, não precisa ler, o Senhor vai destacar a libertação do seu povo do Egito. Ele vai apontar, olha, eu os livrei, eu os libertei, mas vocês se esqueceram. No versículo 12 vai apontar a corrupção religiosa, a adoração comprometida. Quando chega em Amós capítulo 3, eu quero só fazer alguns apontamentos. Vão ser levantadas testemunhas para acusar Israel. Então é como se o profeta agora estivesse apontando para algumas nações, e elas seriam testemunhas da denúncia a Israel. E no versículo 6, eu quero que você vá lá, Amós capítulo 3, versículo 6. Há um texto que muitas pessoas se confundem. Joga para a gente na tela, Amós 3, 6. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme, atenção agora, ocorre de alguma desgraça, em algumas versões vai estar mal, ocorre de algum mal na cidade sem que o Senhor a tenha mandado. Ele está fazendo uma interrogação, se existe algum tipo de mal, desgraça, que não tenha partido de Deus. E agora, irmão? E agora? A questão é o seguinte, por isso que eu fiz uma pausa nesse texto para pontuar. Quando você estuda sobre origem do mal e o mal, primeiro, é um problema complexo. Mas existem algumas verdades nas Escrituras que nos asseguram sobre quem Deus é. Glória a Deus? Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que Deus não é o criador do mal, que Deus não coaduna com o mal, que quando o seu povo comete o mal deliberado, Deus não é complacente com o mal, então Ele é francamente contra o mal, amém? Ele se ira com o mal praticado, Ele orienta as pessoas a buscarem o bem, a buscar o que é correto. Então seria completamente equivocado dizer que Deus é um Deus maligno ou que Ele está praticando mal. Então o que está acontecendo aqui nesse texto? Bom, aí a gente vai precisar se utilizar de algumas terminologias. Quando você estuda sobre o mal, tem 3 conceituações sobre o mal. A primeira, mal ontológico. Então vai falar do mal enquanto essência maligna. Segundo, mal moral. Repete comigo, mal moral. O mal moral tem a ver com a prática do pecado, com a prática do mal em virtude do pecado. Deus pratica o mal, irmãos? Em hipótese alguma. Então é impossível que Deus esteja falando de um mal ontológico, porque Deus em sua essência não é mal, Deus não participa da essência do mal. Segundo ponto, é impossível que esteja falando de um mal moral. Moralmente Deus é reto e justo, a palavra nos assegura disso em inúmeros, centenas de textos. E para a própria prática divina que é testemunhada ao longo da história, Deus não coopera, não coaduna com o mal moral. Mas tem uma outra conceituação teológica chamada mal temporal. Repete comigo, mal temporal. E o que é o mal temporal? O mal temporal significa ações que são realizadas no curso da história em virtude de julgamento divino. Vou te dar um exemplo. Quem lembra das 10 pragas do Egito? Certo? Quem crê que foi uma ação de Deus? Você crê nisso? Uma ação divina, foi um julgamento. Cada uma das 10 pragas era uma resposta a um tipo de divindade adorado pela nação egípcia. Cada uma. Era dizendo, esse Deus está sendo destronado, esse Deus não tem valor, esse Deus não tem poder. As 10 pragas. Cada uma apontava para um tipo de divindade que era adorado naquele tempo. Então, eles atraíram para si, é importante você entender isso. Quando Deus julga, não é porque Deus vira e fala bem assim, hoje eu vou matar alguém. Não é assim. É porque o povo atrai para si julgamento. Quem entendeu? Então vou botar uma cena aqui muito simples, que eu gosto de utilizar ela. Imagina aqui uma cena onde eu sou o juiz e uma determinada pessoa que eu conheço, eu gosto, eu amo, etc. Essa pessoa comete um delito e mata outra pessoa, certo? Conseguiu visualizar aqui a cena? Vamos colocar na situação onde eu posso julgar essa pessoa, mesmo sendo amigo dela, gostando dela e amando ela. Agora, eu vou estar diante daquela pessoa que cometeu um crime. E eu, o juiz aqui, eu tenho uma relação de intimidade e integridade com a lei. Vamos dizer que eu sou o juiz que fabricou a lei, eu criei a lei. Então, eu tenho uma relação de integridade direta com essa lei. Diante desse crime, eu não posso ser complacente com o crime cometido, porque a minha essência é contrária àquele mal. E eu preciso manter minha unidade com a palavra. E na minha palavra existe uma punição para esse crime. Então, porque eu sou um só com a lei, eu declaro a sentença e aquela pessoa vai para a cadeia. Quem entendeu? Pergunta, quem é que levou essa pessoa para a cadeia? Eu ou o pecado que ela cometeu? Muito bem. O meu papel aqui é sentenciar porque eu sou um com a minha palavra. Ficou claro, irmãos? Então isso seria a dinâmica de um juízo de Deus. O juízo foi estabelecido porque eles cometeram o pecado. Deus, aqui a parte ativa dele é de decretar o juízo. Por que eu dou o exemplo da nação do Egito? Porque, irmãos, nós olhamos para as 10 pragas como algo belíssimo, não é? Mas pergunta para o egípcio se isso foi bom, amém? Foi receber um mal, foi receber um julgamento. Deu para entender, irmãos?
Então aqui o texto não está falando sobre mal moral, mal ontoral, está falando sobre mal temporal. Ou seja, uma desgraça que ocorre em virtude de um julgamento. E esse julgamento ele só vem ocorrer porque o povo atraiu para si esse tipo de julgamento. Tá claro, irmãos? Graças a Deus. Então, vamos seguindo aqui. Ainda no capítulo 3, no versículo 14, vai ser feito um anúncio profético de corrupção das elites, que a opressão aos pobres, a injustiça e a idolatria iriam se encerrar. Põe lá no versículo 14 de Amós 3. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. Versículo 15. Derrubarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas. Isso aqui, irmãos, é exatamente o que acontecia. As elites estavam represando para si muitas riquezas, e essas riquezas eram em virtude de injustiças que elas cometiam. Em virtude de muitas decisões que eram mediadas por subornos das cortes vigentes à época. Eles acumulavam para si. E as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Muito forte, né? Então, mais uma vez, Deus aqui não está dizendo que a pessoa que tem riqueza, que ela não presta, que ela vai morrer, que ela vai ser julgada. Está dizendo que pessoas que são abastadas, elas têm uma responsabilidade. Pessoas que, por graça divina, tiveram o potencial de enriquecer na sua vida, vocês têm uma grande responsabilidade. De dar significado para cada recurso que chega à sua mão, de ficar atento ao necessitado, de não se perder na embriaguez das suas posses, de não ficar apenas correndo atrás de mais e mais e mais e mais e mais e mais dinheiro. Glória a Deus, irmãos. Amém. Em Amós capítulo 4, o que nós teremos agora é uma referência sarcástica às esposas excessivamente indulgentes dos líderes denunciados. Vai para Amós capítulo 4, versículo 1. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã. Isso aqui é um elogio, viu, irmão? Amém? Amém? Pensa utilizar esse termo hoje, eu seria preso, né? Ô, querida irmã, nossa vaca amada aqui de Bazã, pensa? Seria julgado. Então aqui não, é uma referência, é sarcástico, mas é em tom de elogio, é um elogio sarcástico, né? Eu achei engraçado isso aqui. Vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. Ou seja, não se importa com a dor do necessitado e só pensa em fazer festa para si mesmo. O texto é muito forte, irmão. Vai para o versículo 4 de Amós. Hoje a gente vai ler o 4, 5 e 6. Vão a Betel, olha o tom. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Poxa, vou para Betel, casa de Deus para pecar? Olha o caráter de denúncia. Vai para Betel, vai para a casa de Deus e pecar. Está dizendo que a adoração de vocês está comprometida. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã ofereçam o seu sacrifício e no terceiro dia os seus dízimos. Segue. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano Senhor. Versículo 6. Fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio em cada uma de suas cidades, e falta de alimentos em todo lugar, mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Olha o que Deus está dizendo da seguinte maneira: vocês atraíram para si um tempo de escassez, mas nem isso serviu para vocês abrirem os seus olhos. Sabe aquela explicação, se não vem pelo amor, vem pela dor? Deus está dizendo da seguinte maneira: vocês não vieram pelo amor, não vieram pela dor, não vieram por nada. Vocês são tão insensíveis, vocês estão tão desconexos de quem eu sou, da minha essência, da minha presença, que nada mais está despertando vocês estão num sono eterno. E está demonstrando, as suas práticas espirituais estão vazias. A oferta de vocês está comprometida, o dízimo de vocês, a música dos seus lábios não tem valor algum. Por quê? Está corrompida. Você não está pensando em mim, diz o Senhor. Você está pensando apenas em aparência. Ele vai seguir em Amós capítulo 5, trazendo um lamento pelo castigo do povo. No versículo, vai para Amós capítulo 5, 5 ao 6. Estamos quase encerrando, amém, irmãos? Está aprendendo alguma coisa? Um pouquinho mais de ensino, né? Amós 5 ao 6. Não busquem Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, Betel será reduzida a nada. 6. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José. Devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Então aqui ele faz o paradoxo entre buscar ao Senhor e ir a Betel. Ele diz, não vá a Betel, mas busca ao Senhor. Poxa, mas Betel é a casa do Senhor.
Não seria um sinônimo eu ir para Betel e buscar ao Senhor? É o que ele está demonstrando. É possível que você tenha uma vida de aparente espiritualidade. É possível que você vá à igreja supostamente para buscar a Deus, mas o seu coração e a sua vida cotidiana revela se de fato é o centro da sua busca. Amém, irmãos? Do versículo 7 ao 12, em Amós 5, mais declarações duras sobre a grave injustiça social. Versículo 14 para nós, Amós 5, 14. Aliás, volta no 7, isso aqui eu vou ter que pontuar que ele é importantíssimo para vocês entenderem. Vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça por terra. Essas duas expressões, direito e justiça, são temáticas centrais do livro, que é justamente as expressões do hebraico que eu falei, que é o tzedekah e o mishpat. Mishpat tem a ver com a justiça reparativa, ou seja, um tratamento equânime para as pessoas. O crime ser punido, certo? E o justo recompensado. O conceito de mishpat seria esse. Ou seja, sem haver desequilíbrio no julgamento. Independente da sua classe social, independente da sua etnia, você vai receber a mesma medida de julgamento. Isso é o conceito de justiça para Deus. Inclusive, quero deixar uma recomendação aqui do reverendo Timothy Keller, o livro Justiça Generosa. Ele vai trabalhar muito bem essas terminologias de mishpat e tzedekah. Tzedekah vai falar de uma ordem de relações justas. Vai falar de uma vida reta, de uma vida íntegra nas suas relações. Então, em um ele vai trazer justiça reparativa, no outro ele vai falar sobre uma ordem de relações. Aqui ataca diversas questões sobre intolerância, preconceito. Isso é uma coisa, irmãos, isso aqui é muito importante. Se você parar para analisar, você vai acabar ficando abismado, que infelizmente, ainda, não sei no nosso território brasileiro, tá? Espero que não. Mas em outras nações, você fazer segregação por raça é algo aceitável. Tem nações que não vai considerar o racismo como pecado. E racismo é pecado grave. É ofensa direta ao Senhor. Amém, irmãos? Ofensa direta ao Senhor. Grave ofensa ao Senhor. E talvez seja uma mensagem que precisa ser retomada nos púlpitos brasileiros. Racismo é pecado. É a depreciação do outro. É um processo de desumanização. É a barbárie. Glória a Deus. Amém. Versículo 14. Salta para nós. Busquem o bem, não o mal. Repete comigo. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus do exército, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Próximo. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus do exército, tenha misericórdia do remanescente de José. Isso aqui é interessante, que ele vai falar, busque o bem, ame o bem. Vai falar sobre repugnar o mal e sobre odiar o mal. Deus está trazendo para si a referência de justiça. Deus está trazendo para si a referência de bondade. Então, a prática do mal revela que nós não conhecemos a quem? O Senhor. Ou revela que mesmo tendo conhecido, nós o desprezamos. Então, quando Deus diz, odeie o mal, ame o bem, busque o bem, o que Ele está dizendo é o quê? Se volte para mim. O teu referencial de justiça e de bem, não é nem o bem que você praticou. O teu referencial de justiça e do bem, sou eu. Então, se você se afasta de mim, se os seus olhos estão distantes de mim, as suas obras se voltarão para o mal. É isso que o Senhor está dizendo. Então, quando nós deflagramos um cenário de injustiça, quando nós deflagramos um cenário de desprezo, de humilhação, de opressão, de descarte dos vulneráveis, de ignorar a dor dos oprimidos, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos demonstrando o quê? Que nós não conhecemos ao Senhor. Ainda que nós tenhamos práticas supostamente espirituais, elas estão distantes do coração de Deus. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Versículo 22, 23 e 24, ainda desse capítulo. Vai lá. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam os melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Próximo. Afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Próximo. Em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Essa é a vontade de Deus no livro de Amós. Que o povo de Deus se atende a isso. A retidão como um rio e a justiça como um ribeiro presente. Quais são os termos que ele utiliza aqui? Mishpat e tzedekah. Mais uma vez ele trabalha esses textos. Ele está dizendo o quê? Que a vontade de Deus é que nós possamos, pelo relacionamento com o Senhor, ser um rio que flui, ou o rio de Deus fluir através de nós, para que a justiça dele seja estabelecida, para que uma ordem de relações justas sejam estabelecidas. Amém, irmãos?
Eu estava ouvindo esses dias um podcast entre uma personalidade significativa que trabalha numa organização não governamental que trabalha com recuperação de crianças e um outro grande teólogo que eu valorizo demais. E o debate dele estava centrado nisso. Então, a questão da pobreza é uma situação complexa. A questão da pobreza é uma situação complexa. Basicamente, alguns pensam da seguinte maneira, inclusive esse líder dessa ONG diz da seguinte maneira: olha, você poderia juntar todos os milionários cristãos e passar para uma região do sertão e jogar dinheiro. Falou, você resolveria o problema da pobreza? Não. Então o problema da pobreza ele é mais complexo. Ele envolve uma pobreza não apenas financeira. E aí esse teólogo, o Igor Miguel, fez até um contraponto. Ele diz da seguinte maneira: às vezes nós queremos para o pobre que ele viva no nível de tentação que nós da classe média temos. Hiperconsumismo, a obsessão. Então a gente simplesmente quer trocar a dor por um pecado. Ele falou, o alvo não é esse. E aí esse líder, que fugiu o nome dele agora, ele vai dizer da seguinte maneira, líder do CAD. Ele vai dizer da seguinte maneira, ele fala assim, quando nós chegamos num bairro, numa favela, numa situação assim, o nosso anseio é, junto com a comunidade, discernir qual é a intenção de Deus para aquele povo. Ou seja, transcende uma questão ideológica, transcende uma questão política, transcende uma questão de militância. Então a gente não está lá apenas para prestar uma assistência, especialmente ano eleitoral, para aparecer, amém? Não, transcende, nós queremos descobrir qual é a intenção de Deus para aquele povoado. E isso vai afetar a pobreza intelectual, a pobreza financeira, a pobreza cultural, a pobreza nos diversos campos da vida. E por exemplo, o que é pobreza? O que é ser vulnerável? Você pode, por exemplo, como tem, na minha opinião, a maioria de famílias em situações de risco financeiro, em situações de miséria, a maioria, irmãos, a maioria, tem pessoas honestas e justas e retas, amém? Que não se enveredam por crime, que não se enveredam em questões equivocadas, e que ensinam aos seus filhos, olha, nós não temos recurso financeiro, mas nós vamos cumprir o horário, nós vamos ser responsáveis, nós vamos ser pontuais, amém, irmãos? Ou seja, essa pessoa, ela pode ter uma pobreza financeira, mas ela tem uma riqueza moral, amém? O capital social dela, utilizando o título do livro, o capital moral dela, utilizando o livro do Noel Kuyper, é riquíssimo. Ela tem uma riqueza moral. Ela pode ser desprovida financeiramente, mas tem uma riqueza moral. Então, avaliar a pobreza é difícil, irmão. E atacar a pobreza, a gente precisa se envolver do amor de Cristo. E entender que o nosso empenho é de se relacionar, é tocar o vulnerável, é não se esquecer do vulnerável, é estender a mão. Evidente, irmãos, tem pessoas que vão conseguir cooperar por meio de ações sociais. Tem pessoas que vão conseguir cooperar por meio do afeto. Tem pessoas que vão conseguir cooperar por meio de projetos. Enfim, a questão é, não se esqueça. Não viva uma vida espiritual vazia do contato com a sociedade. Não pense que vir no templo, ter uma frequência no templo, ser fiel no ofertório, ter alguma atividade dentro do templo, e simplesmente que isso seja o absoluto da espiritualidade. Não, é uma vida inteira, íntegra diante de Deus. Então, o mesmo Deus ao qual eu sei que me ama, porque eu decido observar o mandamento dele, da grande comissão e do grande mandamento que é amar o próximo, a minha vida terá ações concretas de amor ao próximo. Isso que eu falei aqui basicamente é a bandeira do Pacto de Lausanne, liderado por John Stott e Billy Graham. Quando a igreja foi reavivada, para o evangelicalismo global voltar. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A igreja se abateu, o ser humano é irrecuperável. Depois da Segunda Guerra Mundial, as igrejas do mundo simplesmente suprimiram no seu ânimo. Olha, não adianta o que fazer, o ser humano é bárbaro, não tem mais nada para ser feito. Aí se levantam líderes religiosos, John Stott, que faleceu em 2011, o anglicano, junto com Billy Graham, e eles levantam o que? Essa bandeira, nós precisamos evangelizar os povos. Agora atenção, porque nós vamos levar uma mensagem salvífica, e porque nós queremos esse Deus que nos ama, a nossa vida será traduzida em ações concretas de amor. Nós não estamos dizendo que a prática da ação social salva, amém, irmãos? O que salva é uma mensagem, as boas novas de Cristo Jesus. Agora, há um detalhe aqui importante, irmãos. Há um detalhe importante. Cristo Jesus, quem crê que Ele ressuscitou? Cristo Jesus ressurreto, Ele torna obsoleta todo tipo de pobreza. O corpo ressurreto de Cristo demonstra o quê? Chegará um dia, onde aqueles que creem em Cristo serão ressuscitados juntamente com Ele. E provarão daquilo que Cristo prova hoje. E aí toda vulnerabilidade, toda pobreza, toda desigualdade se tornará obsoleta. Então a nossa mensagem ela tem que ser carregada do quê? Expectativa escatológica. A cada ajuda prestada ao vulnerável. Você pode, porque tem gente que diz assim, o que adianta lá fazer? Né? Vou lá, ajudo, atendo 10 pessoas socialmente, aí tem mais 30, parece que nunca acaba, a torneira nunca fecha. Irmão, você precisa entender que a cada ajuda que você presta, você deve ter um anúncio sendo feito.
Olha, eu estou estendendo a mão, eu quero criar relacionamento contigo, eu quero te oferecer o pão, mas presta atenção, esse pão aqui não vai resolver a fome de toda a sua vida, mas ele é um anúncio de que chegará um dia, que a semelhança de Cristo, toda vulnerabilidade, toda pobreza se tornará obsoleta, e nós reinaremos com Ele para toda a vida. Então a nossa prática de, vou utilizar o termo, justiça social, não permite, irmãos, que um conceito tão belo, justiça no conceito de mishpá, de tzedekah, social, porque trata com o próximo, amém? Não permita que isso seja ideologizado, não permita que isso seja enclausurado, isso é pauta divina, amém? Estabelecer relações justas, estabelecer critérios justos, estabelecer uma ordem de relação justa, honesta, isso é vontade de Deus, que a cada momento que nós venhamos a nos empenhar em favor do próximo, que nós não pensemos, irmãos, que talvez esse seja o erro de alguns, pensar que a ação social por si só salva. A ação social é uma expressão de salvação, amém? Tentando trabalhar aqui com 3 áreas da teologia. Primeira, soteriologia, doutrina de salvação. Eu não penso que, com grau de certeza, que a ação social, ela é de cunho soteriológico, salvífico. Ela é uma expressão de quem foi salvo. Mas a nossa ação em favor do desfavorecido, do vulnerável, ela revela a nossa, segunda área da teologia, cristologia. O Cristo que nós conhecemos, que nos transformou. E terceiro, a nossa missiologia, o nosso senso de missão enquanto estamos aqui na terra. E Deus não te chamou para ser um crente que, pregando salvação, se abstém da revelação de Cristo, do amor de Cristo e da ajuda ao próximo. Deus te salvou para que você seja um mensageiro das boas novas e seja agora responsabilizado de cada passo que você dá aqui na terra. Amém, irmãos? Jesus. Para encerrar, irmãos, que são 11h31. Oh, Senhor. Basicamente, irmãos, em Amós capítulo 6, ele vai anunciar a destruição de Israel. Versículo 12, ele vai dizer que transformaram a mishpat, a justiça divina, em veneno, e o fruto dela, a tzedekah, em amargura. Olha só o grau de degradação. Vocês transformaram o meu senso de justiça, que vocês deveriam ser uma luz para os povos, vocês transformaram do quê? Em veneno. No capítulo 7, Amós vai começar a apresentar 3 visões. Há um detalhe aqui, enfim, que eu acho válido falar para vocês. No versículo 3 e 4 vai falar de Deus se arrependendo. E talvez você já se deparou com o texto bíblico e fala, e Deus se arrependeu. Entende, irmãos, isso aqui, eu falei na mensagem passada em Oséias, profetas menores é carregado disso. É Deus buscando transmitir o seu pesar, os seus afetos. Qual a nomenclatura disso? Antropopatismo. Deus buscando utilizar uma linguagem humana para que nós consigamos compreender o pesar que Ele está sentindo na tomada daquela decisão. Amém, irmãos? Deus se arrepende, mas Deus não se arrepende. Não, Deus não é homem de se arrepender da maneira como nós nos arrependemos. Muito bem, Amós 8 ele vai fazer mais uma série de graves acusações à justiça social. E Amós capítulo 9 ele vai apontar para a destruição e restauração do versículo 1 ao 10 e do 11 ao 15, o anúncio da restauração da casa de Davi. Lembra que ele vai utilizar essa linguagem de destruição das casas? Vou destruir a casa grande, vou destruir a casa pequena, vou destruir as casas de marfim, vou destruir tudo, as mansões. E no fim, de maneira poética, ele vai falar sobre uma casa que vai ser edificada. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, eu vou destruir em julgamento por conta do pecado de vocês, Israel, tudo aquilo que está tirando vocês de mim, eu vou destruir, para que uma casa santa seja edificada. Aí é uma linguagem poética apontando para o quê? Para o reinado de Cristo Jesus, o descendente de Davi. Cadê o seu amém bem forte? Amém, irmãos? Então, irmãos, para a gente encerrar de uma vez por todas, Deus não suporta a injustiça e a opressão. Quando Deus vai se posicionar em favor da libertação do povo de Israel, no episódio da sarça ardente, geralmente a gente fica assim, animado com o espetáculo da sarça, não é? Com a visão profética, mas a primeira palavra de Jesus é o quê? Eu tenho visto a opressão do meu povo, que eles estão sendo oprimidos pelo Egito. Deus não suporta injustiça e opressão. Então, é um equívoco associar a justiça social com conceito, com orientação ideológica. Já disse aqui toda uma fala. A atuação divina em relação à sociedade transcende ideologias políticas. Tudo que se conhece hoje de formação estatal, de democracia, tudo isso, irmão, pode ruir, irmão, a gente não sabe o dia de amanhã, tudo isso. Então a nossa atitude, o nosso movimento em direção ao desfavorecido não é por conta de uma pauta política e nem por conta de um modelo de Estado, amém? A nossa atuação em favor do vulnerável é por conta do coração de Deus, isso é suficiente para nós. Glória a Deus, irmãos. Então, para encerrar, o Evangelho, essa é a minha última fala, ele tem uma simbiose com as obras de misericórdia.
há uma troca orgânica. O Evangelho enriquece as razões porque eu me compadeço. E o meu compadecimento cria um ambiente adequado para a pregação do Evangelho. Deu para entender ou não? Confere plausibilidade para a mensagem que eu estou anunciando. Então o Evangelho e as obras de misericórdia não são a mesma coisa, mas se retroalimentam, porque elas expressam coerência. Então um não é salvífico, mas é a expressão de que eu fui salvo. E agindo dessa maneira, eu retroalimento. Por quê? Porque eu crio um ambiente favorável, da plausibilidade. Se eu prego a mensagem de Cristo e não me importo com a dor do pobre, eu sou o quê? Incoerente. Se eu prego a mensagem de Cristo e tendo a possibilidade de oferecer companhia, ou oferecer um prato de comida e eu não faço, eu estou demonstrando o quê? Que eu nem conheço o Deus que eu estou pregando. Então isso aqui, irmão, não é um chamado para que todo mundo agora pertença ao ministério social. Não é isso. Mas você precisa entender que independente de você estar hoje como voluntário do ministério social ou não, a causa social não é uma causa da esquerda, não é a causa de um partido, não é a causa de um governo, é uma causa de Deus. E porque conhecemos a Ele, o nosso coração é afetado, os nossos olhos mudam. Amém? E a minha oração para vocês é a oração que eu faço para mim, em relação à sociedade. Senhor, que eu possa ser os teus pés, que eu possa ser as suas mãos. Me dê olhos para enxergar os invisíveis. Me dê sensibilidade para discernir a dor da pessoa, para discernir a dor do próximo. Porque nós nos acostumamos a reclamar de barriga cheia. Nós nos acostumamos a só querer. E até quando Deus te acrescenta na área financeira, você só pensa em ter mais e mais e mais. Por quê? Você se tornou o Deus de si mesmo. Amós está denunciando isso no tempo passado e está denunciando para nós, para que nós sejamos ajustados. Então que a justiça e a retidão divina sejam como um rio fluindo nas nossas vidas. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte aí.